Graça e paz. Hoje é dia de vitória. Amém, queridos? Quero, em nome de Jesus, convidar você a tomar posse do que Deus tem para a sua vida e será poderoso o que Deus tem para você. Não abra mão, em nome de Jesus, porque tudo que o Espírito de Deus tem para você é tremendo e poderoso. Ele está contigo. Ninguém poderá impedir o que Deus tem com a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Em nome de Jesus, vamos mergulhar mais uma vez na palavra. Vamos receber a palavra que Deus tem para nós. Vamos guardar a palavra no nosso coração. Vamos desfrutar da palavra em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13. Aleluia. Amém? Pega a palavra aí, porque Deus vai trabalhar, vai abençoar a sua vida. Diz a palavra do Senhor: desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o impedirá? Tem uma tradução que diz: quem poderá desfazer? Quem? Agindo eu, quem o pode desfazer? Quem pode impedir? Deus agir. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos orar para a palavra entrar no nosso espírito nesta noite. Pai, em nome de Jesus, ministra a tua palavra ao nosso espírito. O Espírito de Deus ministra-nos poderosamente para o louvor da tua glória. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, vamos ministrar agora, vamos ouvir a palavra. A palavra de Deus diz que ainda antes que houvesse dia, o Senhor já é. E ninguém há que possa fazer alguém escapar das suas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Não há ninguém como o Deus da Bíblia. A Bíblia revela o único Deus, todo-poderoso. É o único Deus, todo-poderoso. Exaltado entre as nações, glorioso em suas obras, eterno. E o Deus da Bíblia é o Deus que é soberano em suas ações e decisões. Quem é como Jeová? Quando Deus decide, ninguém impede. Quando Deus age, ninguém impede. O Espírito de Deus está aqui, deixa registrado: não há quem possa livrar alguém de minha mão. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Então, nesse dia, eu quero primeiro dizer a você que o que Deus decidiu fazer, ninguém vai impedir. O que Deus determinou fazer, nada e ninguém poderá impedir. Olha, não pense que Deus não está no controle de todas as coisas, porque o texto bíblico está dizendo que ninguém pode livrar-se da sua mão. E ele diz: agindo eu, quem o pode desfazer? Quem impedirá? Então, em nome de Jesus, nesta noite, eu quero deixar essa palavra plantada no teu coração. Quem é como Jeová? Aleluia! Assim como um dia sucede ao outro, o Senhor permanece o mesmo, com o mesmo poder e mantendo o destino de todas as pessoas em suas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Pode passar qualquer dia, meses, anos. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Aleluia!
De um ano atrás para os dias atuais, as más notícias tornaram-se avantajadas. Ouvimos que o caos se instalou. Famílias enlutadas não nos faltou. A dor de outrem nos comoveu. Quem dentre nós não derramou lágrimas, não chorou pela dor de outro? Quantos de nós fomos comovidos, ouvindo as perdas, ouvindo sobre famílias enlutadas? E isso nós estamos passando há um ano. E as notícias dizem que vai continuar, mas como se Deus não estivesse no controle. Eu lembro daquele texto de Mateus capítulo 8, quando Jesus está ali, ele está operando, e a palavra conta de um centurião que tinha um servo que estava doente, e ele mandou um soldado buscar Jesus para curar o seu servo. E Jesus disse: eu irei curá-lo. Depois aquele centurião manda outro soldado dizer para Jesus: eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu teto. Manda uma palavra e o meu servo será curado. Jesus disse: eu nunca vi tanta fé em Israel. E disse: vai, seja feito conforme a tua fé. Naquele instante, diz a palavra de Deus, que o servo daquele centurião foi curado. Diante das más notícias que estamos vendo, que tem vindo sobre nós, tem vindo sobre o mundo inteiro, não é só sobre o Brasil, tem vindo sobre o mundo inteiro. Não só tem pandemia no Brasil, a pandemia alcançou o mundo inteiro. Mas, amados, eu quero lhes dizer nesta noite, basta uma palavra da parte de Deus e tudo vai mudar. Basta uma palavra e as coisas serão transformadas. Basta uma palavra e esse vírus é pulverizado. Basta uma palavra e toda esta obra maligna é cancelada. Basta uma palavra e nós veremos a glória de Deus transformar vidas. Basta uma palavra e o mundo terá vida e poder. Então, nesta noite, em nome de Jesus, quem é como Jeová? Quem é como Jeová? Quem fará o que ele faz? Quem pode operar como ele opera? Aleluia! Nós passamos a viver um estado de vigilância elevado. O medo sobreveio a muitos, principalmente o medo da morte. E quando chegamos no plano de fundo, as más notícias, o luto, as perdas econômicas de nações e pessoas parecem denotar que Deus parou, ou parece que conseguiram parar Deus. E recebi no meu espírito esta palavra do Senhor: Deus está agindo. Deus está agindo. No livro de Jó, capítulo 9, versículo 12. Vamos ver o que diz a palavra em Jó 9, 12. Diz assim: se ele apanha algo, quem pode pará-lo? Aleluia. Aleluia. Quem pode dizer a Deus: por que fazes isto? Quem? Se ele apanha algo, quem pode pará-lo, detê-lo? Quem pode fazê-lo parar? Quem pode dizer ao Todo-Poderoso: por que fazes isto? Há uma resposta ainda, que em meio às perdas e à dor do luto, mesmo em meio à maior batalha das nossas vidas, há resposta sim da parte de Deus. Podemos continuar confiando no nosso Deus. Ele é e sempre será o Todo-Poderoso.
Em Jó 11:10, a Bíblia diz assim: se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá contrariá-lo? Quem pode contrariar o desígnio de Deus? Quem pode impedir o desígnio de Deus? Quem pode impedir que ele execute os seus planos? Quem pode impedir que ele execute os seus propósitos? Ainda que tenhamos dor, ainda que vejamos a dor, Deus está executando os seus propósitos. Nós temos que lembrar de que Jesus veio ao mundo. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. E nesse envio do seu único Filho, do seu unigênito, Deus sabia que Jesus iria enfrentar a cruz do Calvário. Deus sabia que Jesus tinha que receber no seu corpo a nossa natureza caída. Ele tinha que morrer a nossa morte. Ele tinha que receber no seu corpo o nosso homem velho, a nossa natureza caída. E isso exigia a cruz do Calvário. E a cruz do Calvário foi preparada para Jesus. Em Deuteronômio diz que o maldito será pendurado numa cruz. E estava ali Jesus pendurado numa cruz, recebendo a nossa maldição, a nossa morte, toda a maldição do pecado. Ao seu lado, nos seus lados, direito e esquerdo, tinham malfeitores, porque a cruz era para esses homens malfeitores. E estava ali Jesus, recebendo o nosso homem velho, recebendo a nossa natureza caída, recebendo o nosso pecado, tornando-se maldição em nosso lugar. E será que isso não causou dor no Pai? Será que o Pai não sabia que essa dor viria? Claro que ele sabia, ao ponto de Jesus dizer: Lama lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A dor foi tão grande e o receber o pecado no corpo de Jesus foi tão grande que Deus virou as costas para o Filho. Por aquele momento, houve dor. O Pai não pôde contemplar o Filho morrer recebendo a nossa natureza caída. Mas o Pai tinha um plano maior. O Pai tinha preparado um plano de excelência, um plano de vitória que iria confundir os céus, a terra, o mar e debaixo da terra, que iria confundir Satanás e seus demônios. O Pai tinha preparado a ressurreição de Jesus. Ao terceiro dia, a Bíblia diz que a morte não pôde detê-lo. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Jesus veio em vida. Ele tomou as chaves da morte e do inferno. Ele disse a João na ilha de Pátimos: eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele disse para João na ilha de Pátimos: eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Então, embora tenhamos dor, embora estejamos enfrentando essa dor, essa batalha, esse momento é temporário, porque Deus tem planejado uma grande vitória, tem planejado sacudir a terra com um grande e poderoso avivamento. Então, em nome de Jesus, como poderemos deter Deus? Ele está operando, Ele está agindo, Ele está agindo. Deus está no controle de todas as coisas. Amados, Deus está agindo e a tremenda notícia é que nada e ninguém pode impedi-lo, nada e ninguém pode detê-lo. Lembremos de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estiveram debaixo da ameaça de serem lançadas na fornalha de Nabucodonosor, aquecida 7 vezes mais. Criam e sabiam no coração deles que Deus estava com eles. Deus agiu. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais.
Os homens que foram lançados na fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais, o fogo os matou. Deu um tempo, Nabucodonosor olhou para a fornalha e disse: não lançamos nós 3 homens na fornalha aquecida 7 vezes mais? E os prefeitos, os sátrapas e os governadores que trabalharam para colocar Sadraque, Mesaque e Abidnego naquela fornalha disseram: sim, o rei, lançamos 3. E Nabucodonosor teve que abrir a sua boca e dizer: mas eu vejo 4 e o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Era Jesus. Jesus naquela fornalha. Você está enfrentando a batalha como se fosse uma fornalha. Você se sente aí esse calor da guerra, esse calor da batalha. Eu vim aqui te dizer nesta noite: Deus está com você nessa fornalha. Deus está com você nessa guerra. Deus está com você em meio a essa pandemia, amados. Deus está conosco em meio a esta pandemia. Não temas, porque Deus é conosco. Não temamos, porque Ele é o Senhor nosso Deus. Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos sustenta com a destra da sua justiça. Ele disse, Ele cumpre. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Tenha certeza que Deus está agindo, que nada está debaixo do controle de Satanás. Satanás é um derrotado. Os demônios estão derrotados. O vírus Covid-19 já está com seus dias vencidos, contabilizados. Porque quem está no controle é aquele que diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Da mesma forma, ainda no livro do profeta Daniel, nós encontramos Daniel na cova dos leões. Aleluia. E por que eu digo aleluia? Porque a Bíblia diz que os governadores, os prefeitos e os sátrapas da província da Babilônia queriam enquadrar Daniel, queriam pegar Daniel em uma de suas fraquezas. Mas Daniel era um homem íntegro, sem quebras, um homem obediente a Deus, custe o que custasse, diferentemente de muitos evangélicos, muitos crentes que não vivem uma vida de obediência a nível elevado. Existem quebras na sua vida. Você não pode contabilizar grandes vitórias. Nós precisamos ser como Daniel, um homem sem quebras, um homem íntegro, uma mulher sem quebras, uma mulher íntegra. Daniel estava ali na cova dos leões. Sabem por quê? Por causa da sua fé. Aqueles homens prepararam uma armadilha, achando que Daniel iria recuar. Eles disseram ao rei: rei, faça uma lei de que durante 30 dias ninguém na província da Babilônia possa fazer orações ao seu Deus. E tudo que eles quiserem terão que pedir ao Senhor, ó rei. O rei percebeu que essa era uma armadilha para pegar Daniel. Ele resistiu, porque gostava de Daniel. Mas houve uma pressão da cúpula, da cúpula do governo do rei. E ele teve que assinar, selou com o seu anel. E no dia em que houve esse edito, no dia em que houve esse decreto, ainda que o rei com o coração pesaroso por causa de Daniel, ao saber desse decreto, Daniel não recuou. Daniel foi para casa, Daniel foi para o seu lugar secreto, para o seu quarto, abriu a janela do seu quarto que dava direção para Jerusalém e foi orar. Foi orar. Terra, labareda de fogo, me escute nesta noite. Daniel foi orar.
É isso que você precisa aprender. Você precisa aprender a ir para o seu lugar secreto. Se tiver como abrir a janela do seu quarto em direção a Jerusalém, abra a janela do seu quarto e ore ao seu Deus. Deus ouvirá tuas orações e te recompensará. Por causa desse ato, a fé de Daniel foi criminalizada só porque ele orou. Os sátrapas, os governadores e os prefeitos trouxeram ao rei a denúncia, e porque havia um edito, um decreto do rei, Daniel tinha que ser lançado na cova dos leões. Daniel foi à cova dos leões por causa da sua fé. Daniel foi à cova dos leões porque ele manteve-se fiel a Deus. Daniel foi à cova dos leões porque ele creu em Deus. Daniel foi à cova dos leões pelo tanto que ele amava ao seu Deus. Daniel foi à cova dos leões pela aliança que ele tinha com Deus. Daniel foi à cova dos leões porque ele não temia o que o homem podia fazer. Lembra do que Jesus disse: não temam aquele que pode matar o corpo, temam antes aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma. Daniel manteve-se leal. É isso que você precisa aprender, manter-se leal. Leal a Deus em todas as áreas da sua vida. Eu não consigo entender porque você que está me ouvindo, está vivendo, está me assistindo, está vivendo uma vida de deslealdade, uma vida de erros, uma vida de pecado diante de Deus. Eu não entendo porque os dias são maus. Você já deveria ter consertado seu altar. Você já deveria ter consertado sua vida. Você já deveria ter decidido obedecer, custe o que custar. Você está demorando muito. Muito. Então, nesse momento, Daniel dá uma prova para mim, dá uma prova para todo aquele que crê no Senhor. De que independente dos decretos na terra, preste bem atenção nisso, independente dos decretos na terra, nós devemos permanecer leais em qualquer área da nossa vida. Em qualquer área da nossa vida. A vida espiritual, a vida de relacionamentos interpessoais, a vida na missão de evangelizar, de fazer discípulos, algo que a igreja perdeu muito. A igreja perdeu essa essência, essa sede pelas almas. A igreja colocou sede pelas coisas. Colocou sede pelo dinheiro, sede pelos bens, sede pelo carro, pelas conquistas, pelo diploma universitário. E agora você não tem como desfrutar. Você está aí, é pandemia, é decreto, é quarentena. E você precisa retomar a sede pelos perdidos. Por aqueles que estão dentro da sua família e precisam nascer de novo. Pelos quais você passou a orar com maior intensidade por causa da pandemia. Porque antes da pandemia, talvez você não estivesse nem crendo que sua família seria salva. É necessário nós amarmos os perdidos, amarmos nossos vizinhos, amarmos nossos conhecidos, amarmos os nossos amigos, amarmos os desconhecidos. Devemos inclinar o nosso coração diante de Deus e, pelo que temos orado por cura do Covid-19, você já imaginou se nós orássemos assim pelos perdidos? Você já imaginou se nós pedíssemos como estamos pedindo para que o Senhor cure as pessoas que estão com Covid-19 e devemos continuar clamando ao Senhor? Você já pensou se nós orássemos por um avivamento? Para que o Espírito de Deus descesse com avivamento em nossas vidas? Para que o Espírito de Deus avivasse as igrejas, para que o Espírito Santo avive o coração dos pastores, para que o Espírito Santo avive nossa cidade, avive o nosso estado, avive a nossa nação, avive as nações na terra. Eu creio que está chegando um momento muito especial da igreja. A igreja tem que girar a chave.
Nós temos que girar a chave para as coisas espirituais. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, e é nisso que Daniel pensava. Eu quero ler aqui com vocês Colossenses 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia! Então nós precisamos pensar nas coisas que são do alto, nas coisas onde Jesus está sentado à direita do Pai. O céu tem um plano. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estava Daniel ali na cova dos leões. Ele foi lançado numa cova. O rei ficou pesaroso. De manhã bem cedo, 4:30, 5 horas da manhã, o rei foi ao encontro da cova dos leões e bradou: Daniel, dá-se ao caso de que o Senhor teu Deus tenha podido te livrar da boca dos leões? A voz entrou na cova dos leões, era a voz do rei. E lá de dentro da cova dos leões não saiu o rugido do leão, saiu a voz do Santo de Deus, do homem de Deus chamado Daniel, dizendo: sim, ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões. Oh, aleluia! Você está vendo que Deus está no controle? Daniel não se desesperou porque seria lançado na cova dos leões. Eu creio que Daniel deve ter orado assim: Pai, eu não vou me dobrar diante desse decreto, eu vou orar e a minha vida está nas tuas mãos. Envia o anjo e fecha a boca dos leões. E se tu não queres, eu sou teu, eu vou voltar para o Senhor, eu vou voltar para a eternidade. Mas Daniel não recuou. Daniel não voltou atrás. Daniel não quebrou a sua aliança com Deus. Daniel não foi desleal. É impressionante como as pessoas são desleais por causa de R$100, de R$50, de R$1.000. Ínfimo. É vergonhoso. Eu tenho vergonha quando eu sei que alguém é infiel a Deus por causa do dinheiro. Não confia em Deus. Interessante que há pessoas que levam a cabo a mágoa. A mágoa, passam anos sem perdoar. Quando receberam de Jesus o seu perdão. Quando na cruz do Calvário já foi derramado o sangue do Cordeiro para nos purificar de todo o pecado. Nesta noite Deus está falando com você. É hora de você ser como Daniel. É hora da igreja se levantar e ser como Daniel. A igreja que não recua. Amados, ninguém pode deter um avivamento. Ninguém pode deter o Espírito Santo. Ninguém pode deter o trabalhar de Deus. Deus está agindo. Você acha que Ele está parado? Você acha que por causa da pandemia, a pandemia conseguiu deter Deus? A pandemia conseguiu parar Deus? Se você acha que a pandemia conseguiu deter Deus, você não anda pela fé, você está muito enganado. Ele disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém pode se livrar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Esse é o Deus da Bíblia. O Deus que tem
toda a autoridade. Ele se revelou para Abrão em Gênesis 17 e disse: Abrão, anda na minha presença. Eu sou Jeová El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Jesus andou por sobre as águas. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. Jesus operou sinais, curou 10 leprosos de uma vez. Jesus fez prodígios e maravilhas. Porque Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele mandou a tempestade se acalmar. Ele disse à tempestade: acalma-te, prepara-te, porque a tempestade vai se acalmar. Oh, Radaya Sorianda Lamas, prepara-te, porque ele dirá ao mar: mar, aquieta-te. Deus vai descer com providência na sua vida. Ele vai colocar pessoas e situações no seu devido lugar. Essa angústia dentro do teu peito vai passar. Oh, Darabakaya Shandarabakantarakandarabasai. Riando Loborokonoshidere Mikanto Kotorobokondaraba. Eita Barabaya Satai Biofou que é mentionai deleque minha faria de calabacé. Oh, Deus está no controle. Não se preocupe. Ele está no controle. Nada vai acontecer sem a permissão dele. Não lembra do que Jesus disse? Você não lembra? Até os cabelos da tua cabeça estão todos contados. Não cai uma folha da árvore sem Deus permitir. Oh, Rabayashadarabacanta Calamas. Nesta noite, Daniel saiu da cova dos leões porque ele não recuou. Igreja, não recue. Não recue. Minha irmã, meu irmão, não recue. Avance. Vá para cima. De joelhos, quebrante Satanás. De joelho, repreenda o diabo. De joelho, vença. Profetize, exerça a autoridade no poderoso nome de Jesus. Coloque a mão sobre os enfermos. Em nome de... É você que está doente, põe a mão sobre você. Ministre a você mesmo. Ministre a você mesma. Levante-se. Não recue, não desanime, não pare, porque esse dia é dia de vitória. E essa semana é semana de resposta. É semana de porta aberta. É semana de milagres. E quero declarar nesta noite sobre a tua vida que vai começar a cessar. Essa nuvem vai passar. Esse vendaval vai receber uma ordem da parte de Deus. Cesse, acalme-se, recue, pare agora. Aleluia. Seu nome é El Shaddai. Ele disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Você sabe o que é isso? Ele existe antes de todas as coisas. Ele é. Ele disse a Moisés: diga aos filhos de Israel: eu sou o que sou, me enviou a voz. Oh, Rabayadarabacanta Candarabasai. Teira Shedenai Ushui Candalabaia. Te cantoi chamataya chadaya terga jeragana maciadarai. Oh, Radaya Dalavacaia. Eu sou o que sou, ele disse a Moisés. Dá para você isso? Esse é o seu Deus. Dá para você captar? Dá para você captar? Esse é o seu Deus. Aleluia. É Ele quem está no controle, determinando o que está vindo na tua vida. E Ele determinou vitória. Determinou que você vai cantar. Determinou que esse vírus vai cessar. Que não adianta o estardalhaço do homem.
não adianta perseguir o presidente da República, não adianta perseguir a igreja, não adianta nada, porque está no controle de Jeová. Deus vai operar, Deus vai trabalhar e a porta vai se abrir. Você crê nisso? Eu creio. Daniel saiu da cova dos leões, porque Deus está agindo. Aleluia. Jesus venceu a cruz do Calvário e Deus o ressuscitou ao terceiro dia, porque Deus está agindo. E assim será comigo e com você. Da mesma maneira é comigo e com você. Por quê? Por que, bispo? Por que, meu amado? Por que, minha amada? Porque Deus está agindo. Deus está agindo. Não temas. Deus está agindo. Aleluia!